Mas vamos lá, Edson Gaúcho, rapaz, o meu querido Lecheva, campeão dos campeões, ele disse que o Lecheva levava o jogador do Paysandu para Gandaia. A entrevista ainda com Alex Ferreira e o ex-técnico Edson Gaúcho. É verdade que você chegou até a chorar? Algumas pessoas comentaram que você chorou, que ficou realmente muito magoado com tudo que aconteceu hoje pela manhã, pelo menos, nessa reunião. Não, na reunião, não, eu sou um cara emotivo, né? Eu sou emotivo, sou neto de italiano, então o italiano é meio duro assim, ele é um cara muito sério, mas ele é emotivo, né? E às vezes quando você fala a verdade, me emociona, né? E eu não gosto de trabalhar com pessoa mau caráter, a coisa que me faz mal. Pessoas lá dentro, entendeu? Pessoas que iam lá para provocar. Nós chegamos aqui, todo mundo fala, o Edson não gostava do Lecheva. Eu não gostava do Lecheva, quando eu vim para cá, eu não trouxe meu auxiliar técnico para o clube não gastar. Porque o presidente, o Fred falou, do Lecheva, tudo bem, deixa o Lecheva aí. Primeira concentração, fui na missa na Basílica, eu e o Louro, domingo de manhã, chegamos 9h30, eu falei, chama o Lecheva lá para a gente ver a equipe do Araguaína, quando eu conhecia o Araguaína. Não, o Lecheva não dormiu aqui. Como não dormiu? Ele é auxiliar técnico? Não, ele não dormiu aqui. Então, quer dizer, o Lecheva chegou, era o final da preleção. Segunda, eu falei pro Louro, não quero mais esse cara aqui dentro. Foi tirado o cara lá de dentro. Só que o cara passava o tempo todo lá dentro, levando o jogador para a noite, levando o jogador para Gandaia, mas com apoio de quem? Da diretoria. Não do Louro, mas da outra diretoria. E quando eu vi ontem a esposa do presidente com o Lecheva lá dentro, falei, as coisas estão voltando a ser 2009 novamente. Você falou agora do Louro, né, justamente falou em relação ao Lecheva, que teria sido afastado pelo Louro, depois ele já estava de novo lá, junto com a outra diretoria. O Louro é diretor do Paysandu, mas você citou outra diretoria. Existe um racha na diretoria do Paysandu? Existe uma diretoria paralela, né? Existe o seu Toninho Acef, com a turma dele lá dentro, né? Que eu nunca fiz nada para esse cara, mas esse cara... Porque talvez eu falei aquele dia, quando eu cheguei lá, nós ganhamos da Araguaína, tinham 3 pessoas, o Rezende, o Bode e o Toninho Acef, com 3 litros de uísque na mesa. Aí eu até brinquei, nem falei. Eu falei brincando pro Bode, vem cá, isso aqui virou boteco agora, é? Realmente não tinha que ficar lá. E o presidente também estava lá. O presidente acabou de sair na hora que ele estava lá, que ele estava fumando lá dentro. E ele pegou e saiu. Entendeu? Então são essas pessoas que não deixam o Paysandu crescer. Não deixa outras pessoas que têm mais visibilidade no futebol, que querem o bem do Paysandu crescer, entendeu? Então hoje o Paysandu, o Luiz Omar, fica correndo para tudo que é lado e não consegue arrumar as coisas. Por quê? Porque, bem dizer, ele está sozinho, né? Tem o Louro do lado dele, tem o Fred, que é um guri, está começando agora, né? Então, mas realmente o apoio que ele tinha que ter, ele não tem nenhum. Então o presidente, bem dizer, está sozinho dentro do Paysandu. Dessas pessoas que você citou algumas pessoas que o Paysandu pode confiar, outras que não podem confiar. Eu queria que você dissesse, em quem que está lá dentro hoje, entre jogadores e diretores, a torcida do Paysandu deve confiar? Esse pessoal está trabalhando correto para levar o Paysandu para onde merece. E eu te pergunto, já emendo nessa pergunta, o presidente é uma dessas pessoas em quem um torcedor pode confiar? Olha, ele é o cara que bota o dinheiro lá dentro, ele que corre atrás, né? Mas você acha que ele está fazendo da maneira correta? O presidente não é um cara profissional, ele é um passional. A diferença é essa. Ele é um cara que ele trabalha, ele é apaixonado pelo clube. Então, ao mesmo tempo que ele é o presidente, ele é o torcedor. E ele não sabe separar isso. E essa ligação que ele tem com os atletas, que jogam, que fica toda hora falando com os atletas, já falei para ele, presidente, o senhor é um executivo, o senhor é o presidente do clube. O senhor não pode qualquer atleta vir querer falar para o senhor. Isso para mim é o torcedor. Entendeu? Mas como é que vai separar isso dele? Então não posso querer também culpar. E eu não vou estar apontando mais, eu já falei, as pessoas, não, ninguém tentou me prejudicou lá dentro, porque a equipe, quando jogou com vontade. Se tivesse atleta, quando eu estou falando de dois, do Wagner e do Coisa, que o Wagner querendo se escalar, até para treino, eu falei, não se escala, porque quando ele no jogo contra o Araguaína, não era ele que estava jogando, quem jogou foi o Márcio, entendeu? Enquanto os outros jogos foram eles. E quando ele ficou no banco, quando ele ficava treinando no time de baixo, quem treinava ficava fora era o Salomão. Quando treinava o Salomão, ficava fora o Tobias. Então, mas ele não teve respeito nenhum, porque ele achava que tinha que treinar da maneira como queria. E o Sandro veio falar para mim que nunca ficou fora de um banco. Pô, se o Sandro está com um percentual, eu imagino, no mínimo 16%. Ele tem uma fibrose na perna do caramba, entendeu? E vai querer dizer que ele nunca... O problema dele se ele nunca ficou no banco. Tem a primeira vez de ficar nem no banco, entendeu?
Porque tem que saber que quando eu cheguei aqui, ninguém queria o Sandro. Quem é que foi que colocou o Sandro de capitão, dei toda a moral para ele. Eu não tenho culpa se ele se machucou no jogo contra o América. Se eu não tivesse machucado, ele teria dado sequência, teria jogado. Entendeu? Então tudo isso, mas é muito fácil querer botar me tirar como bode expiatório, mas eu não sou bode expiatório de vagabundo nenhum. Eu não vim aqui para roubar o Paysandu. Eu vim pela metade do salário que eu sou acostumado a trabalhar e o Louro sabe disso. E o meu contrato ia até 31 de março. O meu contrato não foi assinado. Tá? Eu podia pegar 2 meses de multa, também não peguei, só vou pegar os dias que eu trabalhei. Eu tô falando com o coração. Eu sou um torcedor hoje do Paysandu. Entendeu? Mas com essa diretoria, infelizmente, eu nunca mais vou trabalhar no Paysandu. Olha, o técnico do Paysandu Esporte Clube, ele diz ainda os jogadores que o apoiaram e chora. Daqui a pouco.